E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aulinha, tá? Mais uma aulinha agora começando com funções, falando de funções no Excel, que são funções, e apresentando a vocês algumas funções matemáticas, algumas que costumam cair em concurso público, enfim. Iniciando o que é uma função, né, gente? Qual o objetivo de uma função? A função ela retorna um valor ou uma informação dentro de uma planilha, né? Então, toda vez que eu chamo uma função através do seu nome, eu tenho que colocar abre parênteses e fecha parênteses, né? E nesse meio desse parênteses, eu vou colocar argumentos, que eu chamo também de parâmetros. Algumas funções não têm argumentos, ou seja, esses argumentos podem ser opcionais. A função ela pode ser pré-definida no própria planilha eletrônica, como ela pode ser criada. Isso que eu estou falando aqui é em relação ao Excel, mas quase tudo isso aqui funciona também para outras planilhas eletrônicas, por exemplo, do LibreOffice, o Calc, tá? Que eu vou dar uma pincelada só depois, que alguns concursos costumam cair, então se alguém tiver interesse, ele assiste aquela aula lá do Calc. Então, ela deve ser assim como as fórmulas, né? Procedida de igual. Arroba é uma notação mais antiga, né, usar no Lotus, ele substitui pelo igual, mais e menos. A padrão é usar o igual, tá, gente? Eu só boto isso aqui para vocês saberem que podem, mas o correto é usar o igual. A passagem de parâmetros, né, pode ser feita por valor, por constante ou por referência. E eu vou falar isso, que aí seria isso aí. Por valor, gente, é você passar um valor de uma função. Por exemplo, você quer calcular a multiplicação, tá, de dois números. Então você vai colocar lá 3 vezes 3. Você vai passar o 3 e passar o outro 3. Né? Ele vai multiplicar 3 por 3. Mas você pode passar a célula, né, a referência, por exemplo, um A1, A2, A3, que é onde tem um valor qualquer lá. Né? Aí vai ter um 3 lá, vai ter qualquer valor. Então, em vez de você passar o valor constante, você pode passar a célula. Eu vou mostrar isso. As funções elas podem ser aninhadas uma dentro da outra, no máximo até 7 aninhamentos, e eu tenho esse acesso lá na guia de fórmula, no grupo Biblioteca de Funções, ou através de Shift F3, ou até mesmo do botãozinho de função. Então vamos aqui no Excel, tá? E eu vou mostrar tudo isso que eu estava falando para vocês. Primeira coisa, tudo que eu for fazer uma função começando com igual. Posso escrever aqui na própria célula? Posso. Quando eu coloco igual e clico em qualquer outra célula, ele já coloca lá, tá? Eu gosto de usar a barra aqui de fórmula, eu acho melhor. Essa barra de fórmulas é esse aqui. Tá certo? Então, alguns detalhes de função. Pode ter parâmetro ou não. Por exemplo, uma função sem parâmetro, função aleatório. Tudo que você for fazer de função, gente, ó, presta atenção que tem que colocar certinho. Talvez eu nem tenha colocado o acento lá no material, mas tem que colocar. Tudo que você for fazer, ela vai dizer o que é que essa função faz. Ó, retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor do que 1. Modificado quando recalculado e distribuído uniformemente. Tá mais completo, inclusive eu não coloquei tudo no material, mas é isso que está lá no material dizendo. Então a função aleatório, se você for fazer, por exemplo, isso aqui não vai funcionar. Por quê? Porque na verdade, não vai, cancela aqui. Eu tenho que fazer abre e fecha parênteses. Toda função tem que ter esse abre e fecha parênteses, tá? Não podemos ter uma função sem parênteses. Porque a gente pode ter uma função sem argumentos. É o caso dessa daqui. O caso dessa função aqui. E cada vez que eu faço uma alteração, esse valor é alterado. Não sei se vocês perceberam. Mudou, 0,05. Cada vez, e esse valor está entre quanto? Ó, entre 0, né? Outra coisa importantíssima, entre 0 e 1. Não pode ser igual a 1, na verdade, menor do que 1. É isso aqui, ó. Quando eu
abro um parênteses para a função, ela já me diz. Ela está me dizendo aqui, ó, aleatório não tem argumentos. Outra função. Eu não vou entrar nas funções ainda não, mas eu vou mostrar aqui que eu poderia fazer isso aqui, né? Ó. Ele substituiu. Você viu que eu botei o arroba. Foi mais que a gente falou. A gente também falou que eu preciso ter o par de parênteses, né? A gente falou dos argumentos, do igual, funções aninhadas. Tá, aí eu vou deixar agora já para usar algumas funções, né, para mostrar a vocês. Funções matemáticas, aqui a gente estava vendo. Qual foi a primeira função matemática? Eu vou mostrar os alinhamentos depois. Função matemática, raiz, é uma função matemática. Absoluto, aleatório, todas essas funções são aqui funções matemáticas. Eu precisava que estava nesse slide. Tá? A gente vai olhar uma por uma. Mas antes disso, eu vou fazer uma prática desse alinhamento de funções e do uso de argumentos. Beleza? Vamos lá. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Se eu quiser usar a função raiz, já vai me dizer, ó, retorna a raiz quadrada de um número. Quando eu abro parênteses, ela já vai me dizer que ela quer como argumento um número. Tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, o número 81, fechar o parênteses e dar OK, vai me trazer 9 como resultado. Beleza? Mas aí o que seria uma função alinhada? Dentro dessa função, eu chamo outra função. Por exemplo, raiz da raiz. Não precisa colocar o igual aqui novamente. Tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai calcular a raiz de 81, que vai dar 9. Vai jogar esse resultado aqui dentro, que tá, nessa parte que está selecionada. E vai calcular a raiz de 9, que vai dar 3. Né? Então, preste atenção que não precisa me preocupar nesse caso aí se a letra está maiúscula, se está minúscula. O Excel resolve isso. Pode ver que deu 3, a raiz da raiz. Esse alinhamento é até 7. Beleza? Grupo de funções. O grupo de funções está aqui Shift F3, como eu mostrei para vocês. Ou você pode clicar aqui para inserir uma função. Ele já aparece e aparece uma lista de funções. Então, você pode procurar por uma função. As funções mais comuns aparecem aqui. Soma, média, a gente vai achar todas elas. Se, hiperlink, conta em número, máximo, seno, cossoma, se, desvio padrão. Ou seja, são várias funções aqui e tipos, né? Categoria de funções. A gente estava aqui mostrando as matemáticas, né? Algumas, né? Porque olha a quantidade que tem. Tá? Você pode estudar aqui, mas para concurso, essas inclusive já são até demais. A não ser que seja um concurso muito específico, alguma coisa relativa assim, aí que tenha lá no edital as funções que podem cair. Então, gente, indo agora para as funções, né, vamos começar lá com a função que retorna um valor absoluto, aleatório a gente viu, e a função que arredonda o número até a quantidade específica de dígitos, é o arred. Então, vamos ver essas três. Por exemplo, qual é a função que retorna um valor absoluto? Qual é a função que... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Sim, era isso aqui. Eu queria mostrar para vocês que aqui na aba Fórmula você também pode acessar essas funções, tá? Funções matemáticas e trigonométricas, funções de pesquisa. São mais de 200 funções, gente. Então não dá para estudar tudo. Se que fosse um curso específico de Excel. Mas enfim. Vamos lá. ABS. Por exemplo, se eu fizer ABS, ele retorna o valor absoluto. Se eu botar, por exemplo, um 10 aqui, tá assim, 5. É 5. E se eu botar aqui menos 5, é a distância numa reta, né? A distância até o zero, né? Também é 5. Isso é o valor absoluto de um número, tá? Qual a outra? O aleatório, que a gente usou aqui. Outra função
a head, que vai lhe pedir um número e a quantidade de dígitos, ou seja, vai arredondar um número até a quantidade específica de dígitos. Por exemplo, se eu tiver aqui a head, qual número você quer arredondar? Sei lá, 5,23, lá. Aí ele diz, ó, ponto e vírgula, eu quero arredondar até 2 casas decimais. Fecha e ele arredondou para 5,23. É isso que faz o arred. Fatorial, que retorna o fatorial de um número. Raiz, que vai retornar a raiz de um número. E a função ímpar, que vai arredondar um número positivo para cima e negativo para baixo até o número ímpar mais próximo. É bem simples, a função praticamente não se usa, né? Certo? Então, vamos aqui. No Excel. Tá. Então, a função fatorial e a função raiz. Tá. A função fatorial. Fatorial, não sei se você lembra, mas vai retornar o fatorial de um número. Por exemplo, se for o fatorial de 5, é o que? O fatorial é 5 vezes 4 vezes 3. Muito usado em estatística, né? Combinações aleatórias, em combinações, probabilidade. Isso é muito usado naquelas fórmulas. Quem já estudou sabe. Fatorial de 5, por exemplo, ele vai fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 120. Isso. Pronto. Tá? Isso é o fatorial. Vai trazer essa função, vai trazer isso. Ah, eu vou usar isso para quê? Depende do que você for trabalhar. Muito provavelmente, se você for estar estudando, resolvendo alguns cálculos aí, estudando para o Enem, por exemplo, você, né, com certeza pode usar uma planilha eletrônica para resolver alguns problemas rapidamente. Fatorial. Raiz a gente já viu. Né? A raiz de 9, por exemplo. 3. E aí não é só inteiro não, tá, gente? Qualquer raiz aqui que você pode colocar. Outra função é a ímpar, né? Sim, aquela que arredonda. Então, por exemplo, se eu chamar aqui a função igual ímpar, tá desse lado para não ficar igual ímpar, né? Deixa eu ver aqui. Trazer 9. Um detalhezinho, não está esquecendo do i. Por que ele trouxe 9? A função ímpar, ele recebe um número, vamos ler aqui. Arredonda um número positivo para cima, ou seja, o 8 vai ser 9. E um número negativo para baixo até o número ímpar inteiro mais próximo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui menos 8, aí ele vai arredondar para baixo, né? Vai ficar menos 9. Tranquilo, né? Função mod e função multi. Função mod retorna o resto da divisão de dois números inteiros. E a função multi vai multiplicar todos os números dos argumentos. Função mod, o resto, por exemplo, 3 dividido por 2, todo mundo sabe que dá 1,5. Mas se isso for inteiro, então, mod, número, 3, ponto e vírgula 2. O resto é 1, né? De uma divisão inteira. Porque 3 dividido por 2 dá 1. Sobra 1, esse resto aí da divisão que ele calcula. Tá? Exatamente porque 2 vezes 1 dá 2. Né? 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Mais o resto dá 3. Né? Quando você estudou divisão aí, espero que você lembre o que significa esse resto. Multiplicação. Multiplica todos os números, então essa função multi. Aqui a função multi, vamos lá, igual multi. Estou indo rápido, gente, porque são funções simples demais, né? Você coloca aqui 2, aí eu quero multiplicar o 2, o 3 e o 5. Vai dar 30. Ah, beleza, e se eu não quiser multiplicar o 2, o 3 e o 5? Eu quero multiplicar a 1,
Nenhum problema. Com B6, beleza? Com C1. Calculou lá. B6, lembrando que ele é negativo, né? Meu menos 40. E esse valor vai mudar sempre, por quê? Porque ele faz uma referência a 1, e a 1 é um chamado pela função aleatória que a cada atualização ele muda, tá vendo? A cada atualização aqui na função ela vai mudar. Qualquer atualização que eu fizer aqui em uma outra função, ele vai mudar esse valor, automaticamente vai mudar aqui. Tranquilo? Outra função, par, pi e potência. Par vai arredondar o quê? Um número positivo para cima e negativo para baixo até o número par mais próximo. O pi vai retornar o valor de pi e a potência vai retornar o resultado de um número elevado a uma potência. Então, par é a mesma coisa desse ímpar, só que ele vai trazer até o número par mais próximo. Né? Se eu botar um par 8 aqui, por exemplo, igual eu fiz, vai dar o próprio 8. Se eu botar 7, se eu botar, digamos, 9, vai dar 10. Né? Arredonda para um número par. O valor de π, outra função que não vai ter argumento, isso aqui, né? O valor de π, 3,14, 1592654. E eu posso, inclusive, aumentar as casas decimais, tá? Desse valor de π. Vamos lá, o valor de π, potência. A potência é isso aqui, ó. E aí a potência, ó. Potência. Simples demais. Só quero que vocês prestem atenção no seguinte. Tudo que tem um argumento. Abriu parênteses, ó, tem dois argumentos separados por ponto e vírgula. Sempre vai ser assim, presta atenção. Então a potência de 2, ponto e vírgula, terceira. 8. Eu estou usando número fixo aqui, gente. É como eu falei para vocês. Eu estou passando os parâmetros constantes. Mas eu posso passar valores que são referências. Em vez de passar o 2, passar o C1. O C1 elevado até ao A1. Olha que loucura aí. Ele vai calcular lá um valor qualquer. E o A1 mais uma vez, né? Se é um valor aleatório, ele vai ficar mudando aqui também em A9. Só mostrando a vocês aqui de forma rápida cada uma dessas funções. Beleza? Ó, tá vendo? Mas vamos lá. Outra função. Outra função. Soma, que vai somar todos os intervalos e o intervalo de célula. Soma quadrada, que vai retornar a soma dos quadrados dos argumentos. E o truncar, que trunca o número até o número inteiro. Remove a parte fracionária e não arredonda dígitos. O soma, com certeza, é a função mais importante de todas as funções para que você tenha que aprender. Soma e média para concurso. Né? Porque, primeiro, que soma, quando você abre, o que é que ela diz? Olha, ela quer somar um número. Primeiro ela vai, vamos ler ela aqui. Ó. Soma todos os números em intervalo de células. Em intervalo de células, eu já vou adiantar, porque na soma você pode ter aqui, por exemplo, a soma de um intervalo de células. Observe que cada argumento desse número é um intervalo. Eu posso ter aqui, ó, soma 2 com 3, fácil demais. 5. Tranquilo. 2 com 3, 5. Ah, mas se eu quiser somar, vamos fazer isso aqui. Vou botar o número 1 aqui. Vou rodar isso. Opa. Vou fazer isso assim. Tá? Se eu quiser somar esse intervalo, então eu vou somar de quem? Soma, adiantando para vocês, é um intervalo aqui. É de E1 até E10. Como é que eu faço isso em intervalo? Observe que eu não vou usar dois argumentos. Aqui eu estou usando dois argumentos, ó, um e outro. É como, para a função, é como se isso aqui fosse um intervalo e isso aqui fosse outro. Eu poderia também fazer some A1 com C1. Foi referência. Nenhum problema, somou. É como se cada pedacinho desse aqui fosse um intervalo. Mas eu posso fazer some de E1 até
é 10. Olha que eu não vou usar esse segundo argumento aqui. Ó. Eu estou usando só um argumento. Só que esse meu único argumento já é um intervalo. Ele vai somar isso aqui tudinho. Que dá exatamente 55. Média 5,5. Tá entendendo? Então, assim, na soma eu posso usar só um intervalo. Claro, eu posso usar também só um cara aqui. Ah, a soma é 1? Tá, vai dar 1, claro. Agora, se eu usar o intervalo, vai dar isso aí. Mas você sabe, que eu mostrei quase agora, que a função soma ela tem vários intervalos. Então, quer dizer que eu posso ter um outro intervalo aqui? Sim, senhor. Sim, senhor. Por exemplo, vamos criar um outro intervalo de números aqui. Eu vou criar aqui um no valor 1. E aí, vou fazer a mesma coisa. Então, agora, eu não quero somar só daqui até aqui. Eu quero somar daqui até aqui. Então, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu poderia, inclusive, fazer um por um. Soma. Eu poderia fazer assim, ó. É 1. Qual é o segundo argumento? É 2. Qual é o terceiro? É 3. É 4. Só se eu fosse, né, jumento. Aí, eu não vou fazer isso. Eu sabendo, né? Jumento, se eu não soubesse, não, né? Mas eu sabendo que não é desse jeito, eu não sou jumento realmente para fazer, né? Ninguém. Se você agora sabe, se você já sabia, beleza. Mas quem sabe e faz, aí sim é jumento, né? Então vamos lá. É 10. Vai somado até aqui. Ponto e vírgula. F 1 até F 10. Ou seja, eu estou somando das duas formas. Isso é outra forma de fazer. Né? Já mais eficiente do que aquela outra que eu estava falando, que eu ia digitar todo mundo. Ele vai somar e dar 110. Mas tem uma outra forma, que é usando também apenas um intervalo. E aí eu não vou precisar usar dois intervalos. Estou usando só um. Foi o que eu fiz. De E1 até F10. Tá? Adiantando já até um assunto. O problema de usar um intervalo só era se, por exemplo, esse cara aqui, se eu quisesse somar, por exemplo, esse cara com esses caras aqui, ou com esses aqui. Não são intervalos que estão adjacentes. Tá? Aí eu teria que fazer assim. Ó. Aí eu teria que fazer como? Eu teria que fazer. Beleza, digamos que eu quero somar a galera que está lá no A. Eu vou ter que fazer de A1 até A10, ponto e vírgula, esse é o segundo parâmetro, né, que traz o segundo intervalo. Observe que ele seleciona, né? Então ele vai somar tudo que está aqui com tudo que está aqui. Entenderam a diferença? Agora eu tenho dois parâmetros. Mas por que eu tive que fazer isso? Porque eu estou querendo somar coisas, grupos que não estão adjacentes. Quando eu queria somar só esse grupo aqui, não era problema, que eles estavam colados. Mas agora que eu quero somar os dois, aí eu tenho que usar dois parâmetros, dois argumentos. Um argumento traz esse conjunto e o outro traz esse. Isso às vezes acontece e cai muito em concurso. Se eu tirar e deixar só isso, aí não precisa, né? Apesar de eu poder fazer com dois argumentos. Certo? Soma dos quadrados, pessoal. Soma dos quadrados. Olha só. Retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Presta atenção. Soma do quadrado dos argumentos. Ou seja, menino bom. Se eu quiser fazer aqui essa soma igual a soma quad dessa mesma galera. Vamos botar de E1 até... Isso aqui é muito usado na estatística também, tá, gente? Até E10. Então ele vai somar os quadrados dos argumentos. Como é que eu tenho certeza? É isso aqui. Sabe o que é que ele fez? Quadrado. Vamos fazer o quadrado aqui. O que é o quadrado aqui? O quadrado é igual a E1 vezes E1. Não é? Quadrado de 1 é 1 vezes E1. Quanto é que vai ser o quadrado desse? É só fazer isso aqui, né? Ó. Ctrl C. Isso é os quadrados. Quadrado de 1. 1. Quadrado de 2, 4. De 3, 9. De 4, 16. De 5, 25. De 6, 36. De 7, 49. De 8, 64. De 9, 81. E de 10, 100. O que é que essa função soma quadro faz? Soma esses quadrados aqui. Ó. Pode olhar que dá 385. Que é o mesmo valor que está dando aqui. Ó. A soma dos quadrados de E1 até 10.
O que é que ela somou? Ela somou a soma desses quadrados aqui. O que é que ela faz? Ela tira o quadrado de cada um. Ela faz o que eu fiz aqui em F. E depois soma cada um. Entendeu? Então deu 385. Aqui eu tirei só o quadrado. Quando eu somo, 385. Beleza? Tranquilo? E o truncar, vai truncar o número até o inteiro, remove a parte fracionária e não arredonda dígitos. Ou seja, se eu, por exemplo, pegar um número fracionário aqui, esse daqui, e mandar truncar o aleatório, ó. Truncar, ele vai dizer o quê? Ó, trunca um número até um número inteiro, removendo a parte decimal fracionária do número. O que é que vai acontecer aqui? Função dentro da outra. Aleatório vai retornar um valor aleatório entre 0 e 1, não chegando em 1, e o truncar vai truncar. Aí deu 0. Mas será que vai sempre acontecer isso? Toda vez que você muda, ó, não muda mais. Ó. Por que vai dar sempre 0? Vai porque a aleatório não vai retornar um número de 0 até 1 no máximo, sem ser 1. Então, se ele vai truncar, ele vai tirar tudo que está em casa decimal. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 0. Entendeu? Não é bacana? É isso aí. Pronto. Acho que a aula de hoje já foi. Beleza, galera? Trouxemos aula de funções básicas, tá? Claro que isso aqui é uma teoria, para vocês entenderem, mas a gente vai fazer muito exercício em outros vídeos. Tranquilo? Pois então valeu, galera. Valeu. Um abraço. Fica com Deus. Estou só testando aqui a função aleatória, ó. Tudo que você muda, ela altera lá. É bom vocês saberem disso. Tá vendo que bacana? Cada vez que você faz uma alteração, a função aleatória altera também. Então, ter cuidado quando for usar essa função, tá? Porque ela não vai permanecer constante. Tranquilo? É isso aí. Pagando um, cada vez ela muda. Valeu, pessoal. Tudo de bom, que Deus abençoe você. Espero que essa aula esteja servindo de alguma coisa para você. Valeu. Se quiser aí, ó, segue, curte, reclama, viu? Um abraço. Tchau.